a tiara de diamantes usada por Meghan Markle em seu casamento com o príncipe Harry. As últimas vezes que essa tiara foi vista foi durante a exibição para o público, ocorrida primeiro no Castelo de Windsor e depois no belíssimo Palácio de Holyrood House, em Edimburgo, na Escócia. Vocês devem lembrar que esse palácio fez parte dos lugares que marcaram a semana de despedida da Rainha Elizabeth em setembro de 2022. Esse palácio é uma das atrações históricas e turísticas da capital escocesa e vale a pena a visita. Se esse palácio, que data de cerca de 1670 e é a residência oficial do monarca em Edimburgo, já é um local super interessante de se visitar normalmente, imagina então quando acontece de estar em exibição vestidos e joias usados por membros da realeza, como foi o caso então dessa exibição no ano de 2019, em que o vestido de noiva de Meghan Markle ficou disponível para que o público pudesse conferir o modelo usado por ela, e lá estava também a famosa tiara que pôde ser vista de pertinho pelos turistas. Detalhe que eu visitei o castelo de Windsor justamente em 2019, mas não tive a sorte de ir na mesma época que a exibição estava ocorrendo. Agora a tiara voltou para os cofres do Palácio de Buckingham e sabe lá quando que vai ser exibida novamente. A tiara de diamantes da rainha Mary já desperta o interesse por si só por ser uma joia de rara beleza, mas ela esteve envolvida em muitos rumores por causa do casamento de Harry com Meghan. Como não poderia deixar de ser, tudo que cerca o casal acaba envolvido em polêmicas. Foram vários comentários de funcionários que trabalhavam bem próximos à rainha Elizabeth, em especial a sua camareira. O nome dela é Angela Kelly, ela é uma figura-chave nessa história e nós vamos até falar mais sobre ela posteriormente. Mary de Teck, a avó da rainha Elizabeth, era dona de uma valiosa coleção de joias. Muitas dessas foram herdadas pela rainha Elizabeth, outras ela já havia ganho de presente da avó em vida. Essa tiara de diamantes tem as suas raízes na coleção de presentes de casamento que a rainha Mary ganhou. Quando ela ainda era a princesa Victoria Mary de Teck e estava para se casar com o Duque de York, o herdeiro do trono em 1893, ela ganhou uma coleção de joias espetacular. 17 anos após o casamento, ele se tornou o rei Jorge V e ela a rainha Mary. Bom, mas um dos presentes de casamento era um pequeno broche de diamantes que tinha uma pedra central e 9 outras pequenas pedras brilhantes cercando o diamante maior. A joia era usada de maneira versátil pela rainha, que tinha bastante apreço por essa peça e costumava usá-la no pescoço como um colar. A rainha Mary gostava tanto dessa joia que ela usou até poucos anos antes de falecer. Uma das últimas vezes em que a joia foi vista nela foi em 1951. A essa altura, a rainha já tinha transformado a joia em uma peça ainda mais versátil e ela pediu à joalheria Garrar que fizesse uma nova tiara de platina e diamante no formato de uma faixa, que então deu origem à famosa Diamond Bandeau Tiara, que usa justamente esse broche como a peça central da tiara. O nome oficial desse broche que deu origem à tiara é County of Lincoln Brooch, porque foi um presente do povo de Lincolnshire para a rainha em seu casamento. A Royal Collection Trust deu detalhes sobre o design da tiara, explicando que ela é formada por 11 seções compostas por diamantes grandes e pequenos num formato geométrico. O mais interessante é que a peça continuou sendo versátil. O broche, que é a peça central da tiara, pode ser removido e usado de outras formas. Como mencionado, essa joia foi uma das que a rainha Elizabeth II herdou quando a sua avó faleceu. E foi essa tiara que foi parar na cabeça de Meghan Markle no dia de seu casamento com Harry. Agora a gente se pergunta, será que Meghan procurou saber de toda a história por trás dessa joia valiosa antes de definir que essa seria a tiara com a qual ela iria se casar?
Bom, primeiramente que existe toda essa polêmica a respeito se foi realmente essa a tiara que ela escolheu. E segundo, como ela mesma já declarou que não sabia nada sobre Harry e a família real e também demonstrou não se interessar em procurar aprender sobre o costume, tradição e história da monarquia inglesa, é pouco provável que ela tenha noção do valor histórico dessa peça. Para se ter uma ideia, essa tiara permaneceu nos cofres do Palácio de Buckingham, que é onde ficam as joias da coleção particular da Rainha Elizabeth. Essa tiara permaneceu lá por 65 anos até maio de 2018, quando aconteceu o casamento de Harry e Meghan. E foi a partir daí que surgiu mais de uma versão para a questão da tiara escolhida. A versão oficial que Harry e Meghan deram num vídeo que eles gravaram para comentar como foi a experiência da escolha da joia, que é um momento super delicado, que tem que ser muito bem coordenado naquela ocasião com a rainha e a sua camareira. Então, Harry e Meghan contaram nesse vídeo que eles foram até os cofres acompanhados pela rainha e Angela Kelly, e Meghan escolheu essa dentre 5 modelos. Pode até ser mesmo verdade, apesar de outras versões que dizem que Meghan queria uma tiara com esmeraldas, e aí as pessoas especularam se era a tiara Vladimir ou uma das poucas outras joias da coleção da rainha que contém esmeraldas é justamente a tiara usada pela princesa Eugenie em seu casamento. Nós já falamos em outro vídeo sobre essa tiara usada pela princesa Eugenie, bem como sobre outras joias e tiaras. A gente vai deixar todos os links aqui para quem quiser conferir. Mas a polêmica com Harry, Meghan e a tiara talvez não tenha nem mesmo sido nenhuma dessas duas versões. Segundo uma pesquisa feita pelo The Court Jeweler, um site especializado em joias das rainhas britânicas, o problema se deu quando Harry começou a exigir que as vontades de Meghan às vésperas do casamento fossem todas atendidas, mesmo que isso significasse passar por cima de protocolos, de esquema de segurança e pela agenda de outros funcionários que trabalhavam para a rainha e não estavam à disposição de Meghan a todo o momento. Foi nessa ocasião que Harry teria dito a frase que acabou vazando e, de forma bastante arrogante, Harry disse que o que Meghan queria, Meghan conseguia. Segundo contaram naquela ocasião, quando a rainha soube que Harry estava se comportando desse jeito, desrespeitando os demais funcionários do palácio, dizem que a rainha chamou Harry para uma conversa particular para dar um puxão de orelha nele, que pelo visto não adiantou muito, dado que Harry continuou a causar problemas e não parou até hoje. A rainha Elizabeth teria realmente ficado furiosa com Harry por ele estar desrespeitando uma das suas funcionárias mais leais e mais importantes para ela, que era a camareira Angela Kelly. Harry chegou a bater de frente com ela, porque às vésperas do casamento, Meghan tinha agendado com um hairstylist que ela teria chamado de Paris para fazer uma prova do penteado que ela iria usar e ela queria colocar a tiara para ver como é que ia ficar. Acontece que trata-se de uma joia valiosa, histórica, que pertencia à rainha e ficava guardada dentro de um cofre no subsolo do palácio. Como a gente disse, essa joia já estava guardada há 65 anos. Ela não pode ser retirada assim de qualquer forma ou a todo momento. Existe todo um protocolo a ser cumprido para poder acessar esse cofre, acessar as joias, e as mesmas só saem de lá no dia do evento e logo depois retornam para o mesmo lugar. Como se vê, antes mesmo do casamento, Harry e Meghan já estavam se indispondo com a equipe do palácio, que chamou as atitudes de Harry de chiliques e criou um clima tenso às vésperas do casamento. Segundo o jornalista e escritor Valentine Low, tanto a rainha quanto Angela Kelly ficaram estupefatas com a pressão que o casal estava fazendo sobre esse assunto. O episódio ganhou até o apelido de Tiara Gate e veio a se somar com mais uma série de outros relatos de funcionários que reclamaram das atitudes de Harry e Meghan. É difícil que
todos estejam mentindo e só Harry e Meghan estejam falando a verdade. Até porque o público já teve diversas amostras de como os dois agem e a própria Meghan Markle mostrou a arrogância e falta de respeito para com a rainha e falta de respeito também com Angela Kelly, que era muito mais do que a camareira, ela era a assistente pessoal da rainha que trabalhou com a monarca por 30 anos e a rainha tinha total confiança nela. Dá para concluir que uma pessoa que já estava com a rainha há tanto tempo conhecia os protocolos e tem muito mais credibilidade do que Meghan Markle, que mal chegou na monarquia e já quis mudar uma série de coisas. Não seria então a assistente da rainha que iria criar caso. Mais fácil imaginar que o que aconteceu realmente foi Harry e Meghan tentando se impor de maneira inapropriada. Aliás, a história de Angela Kelly é fascinante e merece um vídeo próprio. Vocês sabiam que ela era designer também e fez vários vestidos usados pela Rainha Elizabeth, alguns deles já estiveram até em exibição? Pois é, dá para ver que ela não era uma funcionária qualquer, sabia tudo sobre as joias da rainha e foi por se indispor com funcionários como ela, com funcionários da equipe de William e Kate, entre outros, que o casal Sussex foi queimando pontes e se isolando cada vez mais. No canal, deixem o like e até o próximo vídeo.